Olá, alunos! Sejam então muito bem-vindos à nossa aula de Geografia e hoje então nós iremos conversar sobre a orientação no espaço geográfico. Então, pessoal, antes de mais nada, nós temos que procurar entender o que é orientação. Qual que é a definição disso, então? Então, assim, pessoal, o termo orientação, ele é muito utilizado com o significado, então, de nós determinarmos uma direção a ser seguida, certo? A indicar um rumo. Para a geografia, é muito importante determinar essa referência para definir nossa localização na superfície terrestre. Então, quando falamos em orientação, nós estamos tentando procurar alguma maneira de então nós nos localizarmos na superfície terrestre. Mas qual que é o contexto histórico então da orientação no espaço geográfico? Então, assim, pessoal, as antigas civilizações, elas utilizavam recursos que a natureza oferecia para então buscar orientação. Assim, o início das tentativas de localização, elas estão aonde? No uso dos corpos celestes, ou seja, das estrelas, do Sol, da Lua, enfim, são aqueles astros que estão no céu. Nessas imagens, então, vocês podem ver, então, das tentativas que eles faziam, então, para tentar se localizar na superfície terrestre, se orientar a partir dos corpos celestes. Um evento histórico que foi, então, ponto de partida para os estudos acerca da orientação foi, então, ou melhor, foram as rotas da seda. O que eram as rotas da seda, então? Elas eram uma série de rotas interconectadas através do sul da Ásia e elas eram muito usadas no comércio da seda entre o Oriente, que então está localizado aqui, e então a Europa. Foi por meio, então, desta rota, com a utilização do movimento aparente do Sol, que os povos, então, da época, desenvolveram duas formas de se orientar. Mas antes disso, nós temos que tentar descobrir o que é movimento aparente do Sol. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver. Nós temos que primeiro, então, procurar distinguir duas coisas: movimento aparente do Sol e rotação da Terra. A rotação da Terra, como vocês podem ver aqui, ela ocorre de que maneira? Do oeste para leste. Ok? Vejam só, oeste para leste. Agora, o movimento aparente do Sol é o reflexo da luz solar no nosso planeta. Só que ela ocorre da maneira inversa, então. Ela é do quê? Ela é de leste para oeste. Então, é dessa maneira que a luz se propaga no nosso planeta. Então, sabendo disso, ó, nós podemos ver aqui, ó, no leste, de manhã bem cedo, nós temos o Sol nascendo. Ao meio-dia, ele está no seu ponto central, e no oeste, nós temos, então, no final da tarde, né, o pôr do Sol. Essa aqui é a trajetória solar, então. Vejam só, se nós pegarmos, então, o nosso braço direito, colocar no leste, de manhã, quando é que o Sol nasce, nós vamos estar, então, automaticamente sabendo que aonde o Sol nasce, nós temos o leste. No nosso braço esquerdo, nós vamos ter o oeste. Na nossa frente, nós teremos o norte, e nas nossas costas, nós teremos o sul. Então, apenas utilizando o movimento aparente do Sol, nós conseguimos, então, se localizar na superfície terrestre. Mas o que isso tem a ver, então, com as rotas da seda? Então, percebam, né, as rotas da seda, elas eram utilizadas, então, para o pessoal que morava na Europa, né, e, então, negociar lá nas Índias, né, que são esse grupo, então, de territórios, produtos, especiarias e seda, principalmente. Então, como é que eles sabiam que, saindo aqui da Europa, eles iam chegar nas Índias? Eles seguiam o quê? Eles sabiam que o Sol, ele nascia na direção do Oriente, ou seja, lá onde que eles tinham que ir. Então, eles sempre seguiam o nascer do Sol. Por quê? Porque o Oriente, eles também chamavam do que? De terra do Sol nascente. Então, para eles irem para o Oriente, para o leste, eles sempre seguiam
a direção que o Sol nascia. Por isso, então, que nós sabemos que o Sol nasce no leste. Então, como o Oriente ficava a leste, eles apenas seguindo a direção que o Sol nascia, eles iriam chegar lá. Então, o Oriente também é chamado de Terra do Sol Nascente e é conhecido como leste. Mas e para voltar, então, lá para a Europa, para voltar para o Ocidente, como é que eles faziam? Se para ir, eles iam na direção do Sol Nascente, para voltar, eles tinham que ir para o Oeste. Então, eles iam na direção do Sol Poente. Então, eles iam sempre na direção que o Sol, então, se pôr. Então, nós podemos dizer que o Ocidente, então, ou seja, o Oeste, ele fica na Terra do Sol Poente. Então, sabendo disso, nós temos já duas definições. Definições de Oeste e definições de Leste. Certo? Mas nós temos mais duas muito importantes, que é Norte e Sul. E aí, como é que eles faziam? Primeiramente, nós temos que saber que nós temos dois hemisférios, o Norte e o Sul, né? E a linha do Equador, que, então, separa eles dois, ok? Então, vejam só, eles agora, para tentar descobrir se era norte ou se era sul, eles se orientavam pelas estrelas. Vejam só, além disso, os povos do norte, ou seja, aqueles que viviam no hemisfério norte, eles notaram uma seguinte visualização. Eles sabiam que tinha no céu 3 conjuntos de estrelas, a Ursa Maior, a Ursa Menor e a Cassiopeia, certo? Mas eles viam que todas elas giravam em torno de uma só, que era a estrela polar. Então, o que eles notaram? Que se eles seguissem a direção da estrela polar, eles estariam sempre na direção norte. Então, para eles irem para o norte, eles tinham que seguir a estrela polar. E automaticamente, as costas da estrela polar, né, nós teríamos então o sul. Então, no hemisfério norte, nós podemos chamar então que lá nós estamos no norte, ou nós estamos no hemisfério setentrional, ou hemisfério boreal. São outras duas formas de nós então falarmos sobre o norte geográfico. Mas e no sul? Já os povos do sul, então, do hemisfério sul, eles notaram que no céu eles tinham um conjunto de estrelas em forma de cruz, que foi chamada de Cruzeiro do Sul. Como é que eles faziam para achar o sul geográfico, então? Eles tinham que fazer uma espécie de conta. Vejam só, é um pouco confusa, mas os teóricos afirmam que dá certo. Eles tinham que medir o braço maior do Cruzeiro do Sul e fazer eles 4,5 vezes, alongando ele a partir da ponta da cruz para o horizonte. Depois dessa medida, nós teríamos automaticamente, então, o sul geográfico. E as costas, né, o norte. Então, no hemisfério norte, nós usávamos, então, o quê? A estrela polar. E no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. Outros nomezinhos, então, para localizar também o sul, é chamar, então, o sul de meridional e de austral. Então, lembrem, setentrional e boreal é norte. Meridional e austral é sul. Então, nós temos os nossos 4 pontos: norte, sul, leste e oeste. Mas aí, lá seguindo a teoria dos antigos babilônios, que foi difundida então pelo pensador e geógrafo Ptolomeu, que era grego, nós temos a rosa dos ventos. O que é? É um círculo de 360 graus que foi dividido, né? E nessas divisões nós temos as direções indicadas, que são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vejam só, pontos cardeais. No 0 grau nós temos o norte. No 90, o leste. Mais 90, fechando no 180, nós temos o quê? Sul. Mais 90, fechando no 270, oeste. E depois voltamos para o norte. Norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o leste, nos 45 graus, nós temos o quê? O nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste.
Entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. Colaterais, né? E aqui nós temos, então, os subcolaterais também entre esses dois pontos. Eles não são muito utilizados, mas é bom que vocês saibam. Por exemplo, entre o norte e o nordeste, nós temos o norte-nordeste. Entre o leste e o nordeste, nós temos o leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, nós temos o leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, nós temos o que? O sul-sudeste. E assim vai. Então, aqui, os cardeais, colaterais e os subcolaterais. Nós podemos, então, abreviar o norte de N, o sul de S. Oeste de W ou O e o leste de L ou E. Ok? Nossa aula de hoje seria isso. Qualquer dúvida, vocês me comuniquem. Podem me escrever. E é isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.